Olá! Mais um vídeo aqui com vocês. Vou tentar fazer o mais rápido possível porque eu tenho que ir buscar a minha filha na escola, que já tá saindo agora, que eu tenho que ir lá buscar ela. Então eu quero fazer um vídeo bem rápido, não muita editação e nada assim pra eu fazer. Como vocês viram no título, esse é um tema assim que há muito tempo tem muita gente pedindo e perguntando, fazendo essa pergunta: por que meus filhos não falam português? Então eu decidi hoje falar pra vocês a razão pela qual, se é que existe uma razão, é que sempre existe alguém que vai falar assim, mas isso é desculpa. Então essa é a minha desculpa, se é assim que vocês preferem ver. Eu sei que tem muita gente que gosta de, tipo, julgar, né? Eu era uma dessas pessoas. Eu aprendi muito com a minha vida, desde que eu casei. Tanta coisa na minha vida mudou que eu aprendi a não julgar as pessoas. Porque eu lembro quando eu conhecia algum brasileiro, português, alemão, qualquer pessoa que não tivesse ensinado a língua materna para os seus filhos, eu pensava comigo mesmo, nossa, mas eles não ensinou. E eu vou explicar por quê. Antes de eu vir pra Irlanda, eu fui au pair na França. E a minha patroa era brasileira e o marido francês. E ela era muito boa para ensinar o português para a filha dela. Então ela sempre arranjava au pair, né, do Brasil para que a gente falasse português também com a filha dela. E assim foi que os filhos dela foram bilíngues a vida inteira e deu muito certo. Então essa era a imagem que eu tinha do que eu ia fazer também. Eu ia ser bilíngue, meus filhos iam ser bilíngue, tinha um desejo muito grande que minha família pudesse conversar com os meus filhos. Então eu sempre quis que os meus filhos aprendessem português. Tanto que eu tenho até vídeo, que se eu encontrar, vou colocar nesse vídeo no final, de eu ensinando português para meus filhos, da Naomi falando em português. Quando a gente foi para o Brasil uma vez, em 2009, eu nem sabia o quanto meus filhos falavam português, porque eu sabia que eles entendiam, mas ela sempre me respondia em inglês, então eu não sabia, né? E lá no Brasil, depois de 2, 3 semanas, elas estavam falando português com todo mundo, tanto que voltaram para cá, daí para Irlanda, depois de 2 meses de férias no Brasil, falando português. Mas as coisas mudam, e a vida da gente muda, e as circunstâncias da gente mudam, e foi isso que aconteceu na minha vida. Prioridades param de ser prioridades com outras coisas mais importantes começam a entrar na sua vida, entendeu? E foi o que aconteceu na nossa vida. Quando o Judah nasceu, em 2008, o meu marido também nessa mesma época perdeu o emprego. E foi então que ele decidiu, a gente tá com... É uma longa história, tá? A gente foi viver numa comunidade Amish que tem lá na Irlanda. E essa mudança pra lá realmente começou, foi lá que tudo começou. O português sair de dentro de casa. Porque o que acontecia? O Dave trabalhava o tempo todo e eu, antes da gente mudar pra lá, ele trabalhava o tempo todo, eu ficava em casa sozinha com as crianças. Antes mesmo da gente ter filho, nós decidimos que nós iríamos fazer homeschooling. Mas também na mesma época nós decidimos que o currículo que a gente ia usar era um americano, porque lá nos Estados Unidos tem muito mais recurso para fazer homeschooling, porque é uma coisa muito mais normal lá do que no Brasil ou em Portugal. Então as coisas que eu tinha em português não era suficiente para ter um currículo acadêmico bom que eu pudesse usar. Eu queria também usar um currículo cristão, e lá nos Estados Unidos a maioria dos currículos de homeschooling era cristão. Então foi por isso que nós decidimos fazer o homeschooling e usando o currículo cristão, que era inglês. Então ia ser muito difícil para mim ensinar todo aquele currículo em português, sendo todo ele em inglês. Então eu já sabia que eventually, que de repente ia acontecer de eu só falar inglês com meus filhos, mas eu queria que pelo menos a primeira base, antes de começar a fazer qualquer coisa formal, que eu falasse português com eles. E eu estava fazendo isso, mas quando nós tivemos que mudar lá para a comunidade Amish, que até minha família pode lembrar como que era, eu usava as roupas dos Amish, tudo, é umas coisas assim que um dia talvez eu conte pra vocês sobre essa história. Nós passamos 3 anos lá nos Amish, e lá eles têm a própria escola deles, professor que eles trazem dos Estados Unidos, tudo pra dar aula para as crianças da igreja. E também eles têm a própria língua também, que era o holandês, Pennsylvanian Dutch, que eles chamam, que é a própria língua deles que cresceu, da tradição deles também, e eles falavam com os filhos deles dessa forma. Mas na comunidade Amish existe muita coisa que eles fazem juntos. Por exemplo,
quando mata a galinha, todo mundo se encontra junto e as mulheres vão limpando a galinha, enquanto os homens vão matando a galinha, depois divide tudo para todo mundo. É uma comunidade muito boa, muito legal, e a gente sempre ia nesses gatherings. Então, enquanto os pais trabalhavam, faziam as coisas, as crianças iam brincavam, sendo cuidadas pelas adolescentes da igreja e tudo mais. E isso é uma outra forma também que foi com que o inglês ficou cada vez mais e mais presente na vida dos meus filhos, porque aí não era nas coisas da igreja, e quase a semana inteira a gente tinha alguma coisa fazendo lá na igreja. E daí o meu marido também em casa o tempo todo, e ele estava abrindo negócios em casa. Foi nessa época que ele começou a pensar em fazer o seu próprio negócio, e foi aí, ele estando em casa, toda vez que eu ia falar alguma coisa, eu ia ter que traduzir pra ele e tudo. E eu sou sincera, gente, eu não gosto de traduzir. Eu sou uma pessoa, eu não tenho tanta paciência, assim, sabe? De ficar traduzindo pra gente que não sabe. Então eu tinha que, na hora de educar os filhos, gente, eu tinha que falar uma coisa em português, ele falava inglês e aquela coisa ficava, eu falava a mesma coisa que ele tinha falado em inglês, português, só pra saber, e aí ficou uma coisa muito forçada. Aí, quando elas começaram a falar mais, então eu falava em português com elas, que na época era só a Eminem e o Judé era bebê, elas me respondiam em inglês. E, como vocês sabem, eu tive 8 filhos em 11 anos. Ter 8 filhos em 11 anos é só pra quem teve pra saber. Até eu sei, tem gente que tem 2 ou 3, um atrás do outro, e sabe como que é. Você tá sempre ou amamentando ou grávida, ou trocando fralda, ou isso e ou isso. E nós nunca fomos ricos, eu casei com um homem pobre. Então, assim, eu sempre tive que fazer tudo. A gente não tinha ajuda, eu não tinha família por perto. Então, era depender, assim, da ajuda do pessoal da igreja e tudo mais. Foi difícil. Me arrependo? Não me arrependo, porque foi uma experiência de vida muito boa pra gente. Só que tudo isso fez com que eu ficasse muito cansada o tempo todo. Então é aquela coisa, você não se esforça mais tanto. Em inglês, quando eu conheci meu esposo, eu já falava inglês. E eu acho que isso ajudou muito. Acho que se quando eu tivesse conhecido ele e eu não falasse inglês, e ele tivesse sido forçado a falar um pouquinho de português, e eu não fosse tão confiante no inglês quando eu conhecesse ele, eu tenho certeza que na hora que ele nascesse e tudo mais, teria ficado mais fácil. Mas, gente, olha, eu era a pessoa que mais julgava e que mais tudo, e eu aprendi a morder a minha língua, sabe? Porque a gente não sabe, acho que às vezes as pessoas esquecem que ela teve um passado e que também ela terá um futuro. E que se talvez você não viveu isso que outra pessoa viveu no passado, talvez você vai viver no futuro e talvez você não vai poder fazer diferente. Muitas pessoas que falam pra mim, basta. I found these on the floor. They're really big. Are you sure they're on the floor? Yes, I'm sure I didn't pick any from the Okay. tree. Wash them, okay? Okay. Desculpa, minha filha tá aqui hoje. Então, é assim, a gente às vezes esquece que a gente vai ter um futuro e que de repente você não sabe qual é o seu futuro. Por isso que eu não falo mais de ninguém, sabe? Esse negócio de falar da vida dos outros não dá, porque você não sabe o que vai acontecer com você. Uma coisa que eu sempre quis ensinar para os meus filhos é a cultura, a minha cultura. E a minha cultura não é a brasileira, é o quem eu sou, o que eu cresci, o amor que a minha família passou pra mim, com os meus primos, amigos, no Brasil, essa parte. Eu falo, a minha cultura é a minha cultura do meu círculo, mas não todo brasileiro é igual. Eu conheço os brasileiros que são bem diferentes, e agem bem diferente do que a minha família agia. Mas se eu conseguir passar para os meus filhos a minha cultura, eu não me importo com a língua tanto, sabe? Português é uma língua linda, maravilhosa, não tenho vergonha, admiro, ou tenho orgulho, mas não é uma coisa que eu falo assim, nossa, se meus filhos não tiverem português, eles vão sofrer tanto. Eu sofro deles não ter português porque eles não conseguem se comunicar com a minha família. E é por isso que, graças a Deus, a gente teve essa oportunidade agora de vir aqui para Portugal, e eu tô aproveitando para que eles possam aprender. Mas se não tivesse acontecido, ia ser triste, lógico, tudo, mas desde que as coisas mais importantes meus filhos aprendam, que é o amor pelas pessoas, que é tomar cuidado com as pessoas mais próximas de você, com a sua família, sabe, ajudar um ao outro. Se os meus filhos crescerem amigos e também se preocupando com os outros em volta deles, eu acho que pra mim isso é a coisa mais importante,
sabe? Às vezes, assim, eu vejo comentário no nosso canal do inglês, que agora tem bastante português que assiste o nosso canal em inglês. Tem brasileiro também, mas os brasileiros, assim, eles podem até falar por trás, sabe? Mas, assim, nos comentários eles são muito simpáticos. Mas os portugueses, talvez porque eles são tão diretos, às vezes fica, assim, parecendo que é um pouco, como que eu posso falar? Mal educado, às vezes parece, mas eu sei que não é. É que é parte da cultura deles, que eles são bem diretos, né? Então teve uma pessoa que falou assim, você deveria começar a ensinar português para seus filhos, que já deveria ter feito há muito tempo atrás. E assim, coisas desse tipo, assim, que fosse meu pai falando, sabe? Que alguém bem próximo de mim só eu daria como que fala? A oportunidade de falar uma coisa assim pra mim. Porque é uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi na vida falar uma coisa assim, mas é lógico que o YouTube faz isso, né? A gente se sente muito perto das pessoas que a gente tá assistindo, então faz isso como se fosse da família da gente. Então a gente fala às vezes as coisas assim que às vezes magoa a pessoa, porque a pessoa não te conhece. Tipo, eu não sei quem vocês são, vocês sabem quem eu sou, mas eu não sei quem vocês são. Então assim, tem certos esse tipo de comentário que às vezes você fala assim, gente, o que é isso? Onde que isso veio? Porque assim, eu amo os meus filhos. O fato de eu não ter ensinado português pra eles não me faz uma mãe má. E eu não, assim, eu não tô tentando me justificar aqui não. É que realmente teve muitas pessoas genuinamente curiosas porque meus filhos não falam português. Então agora vocês sabem, gente, sabe? Uma vez uma professora daqui da escola do meu filho, a primeira coisa que ela falou pra mim, ela falou, você é brasileira e o seu filho não fala português? Mas assim, muito assim, sabe? E na hora eu senti um tom julgador dela, lógico que eu me senti assim totalmente ofendida, eu me senti atacada, sabe? Eu senti um monte de coisa. Mas é lógico que ela não fez por mal, que desde então essa é a professora que eu mais gosto e ela é muito simpática e tudo. Mas na hora que ela falou isso, assim, veio um baque em mim, eu falei, nossa, é isso que eu vou ter aqui em Portugal? Todo mundo vai começar a me julgar porque meus filhos não falam português? Se viesse uma família inglesa na escola e tudo, ninguém ia estar falando nada, sabe? Aí os professores começaram a falar para as crianças, fala para sua mãe falar português com você em casa, porque senão você não vai aprender. É mentira, eles vão aprender. Tem meninos da Síria aqui, da Inglaterra, da França, tudo que os pais só falam a língua deles e eles aprendem. Gente, eu sei que eu aprendo. Eu fui pra Irlanda sem saber falar inglês e eu aprendi inglês, com ninguém falando comigo inglês, outra língua comigo, entendeu? Então assim, a gente tem que parar com esse negócio, porque às vezes a nossa opinião é até muito importante, mas a gente não sabe a vida da outra pessoa. Aquela professora, naquele momento que ela falou aquilo, ela não sabia que eu tinha 8 filhos. Ela não sabia que eu vivi no país do meu esposo desde que nós casamos. Ela não sabia que o meu esposo não sabia falar português. E então, assim, ela fez um conceito, como que desculpa, tô sem palavra. Ela fez uma opinião na cabeça dela mesma, sabe, sobre mim e sobre a minha família que ela não sabia. Então, às vezes, antes da gente falar alguma coisa, é só saber. Então, assim, vocês que estão nos meus canais, aqui no meu canal, eu vou começar a gravar meus filhos, vou começar a gravar, tipo, o português ele crescendo, tudo assim. Se vocês têm alguma pergunta, dá uma olhadinha nos livros, dos livros. Gente, meu Deus, eu tô olhando no horário, sabe, que eu tenho que buscar. Dá uma olhada nos vídeos antigos, porque vocês vão poder ver um pouquinho mais da minha vida, da minha família, do que eu fiz, do que eu vivi, sabe? Um dia eu vou ter um dia da semana que eu vou contar a história da minha vida. Um dia da semana eu vou ter, eu não sei se eu vou fazer na segunda ou na quarta, mas é um dia onde eu conto da história do começo até onde eu tô agora, pra vocês entenderem um pouquinho o que tá acontecendo na minha vida. Vocês olham aqui, né, o glamouroso, uma casa linda, morando em Portugal, sol, marido gringo, 8 filhos, ai que sonho, perfeito. Gente, nada é perfeito na vida, todo mundo tem problema, todo mundo tem coisas que deixam a gente triste, sabe, e é normal isso. Tanto que eu não tô chateada com ninguém, eu só queria fazer esse vídeo porque eu quero que vocês entendam o meu ponto de vista nesse assunto, tá bom? Hoje eu não julgo mais ninguém. Quando eu encontro alguém, alguma brasileira ou portuguesa, lá na Irlanda também, que os filhos não falam português, porque eu vou julgar eles, eu não sei a vida deles, eu não sei o que aconteceu com a vida deles, o que aconteceu, onde que foi. Se ela estivesse morando no Brasil ou no Portugal
e os filhos não estivessem falando português, aí eu ia falar, nossa, você devia ter tentado mais um pouquinho, né? Mas morando num país onde todo mundo fala inglês, tudo não foi fácil. Eu não tinha um grupo de amigos brasileiros, assim, eu tenho um grupo de amigos brasileiros, tá? Mas não sempre perto um do outro, a gente se encontrava só de vez em quando. Falando assim, eu tenho amigas que sim, casaram com irlandês e os filhos falam português. Elas conseguiram. Tá bom? 2 filhos, 3 filhos, eu não sei se elas tivessem 8, como que seria. Mas realmente, eu também não quero usar os meus 2 filhos sempre como desculpa também não, tá? Que eu posso até fazer isso, porque eu sei que eu sinto a vontade de falar, você tem 8 filhos? Você não tem 8 filhos. Você fez isso? Você teve 8 filhos em 11 anos? Você não tem... Eu sempre parece que eu tenho uma desculpa de usar os meus 8 filhos como uma desculpa pra eu não ter feito alguma coisa. Mas realmente, se vocês tivessem vivido comigo... esses 11 anos de canseira, de passando mal, de noite sem dormir e tudo mais. Não tô reclamando, gente, só tô falando que às vezes, antes da gente falar qualquer coisa pra alguém, vamos procurar saber da vida deles primeiro, procurar saber de uma forma sem julgar, sabe? Em todo caso, eu tenho que ir, gente, eu tenho que ir agora buscar Naomi, mas olha, muito obrigada, nós passamos de 1000 já por causa de vocês. Gente, eu tô assim, impressionada. Muito prazer a todos que estão chegando aqui. Olha, eu comecei a colocar vídeo de novo. O canal tava com 800 inscritos, eu já tô passado de 1000. Só fazem 5 vídeos e eu já cheguei, passei do 1000. Tô muito contente, muito obrigada. E não esquece de dar o joinha, porque esses joinhas eu tenho certeza que o YouTube tá gostando dos joinhas do mesmo jeito que eu tô. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!